Capítulo 11. Fé, crença, ideologia e doutrinação. O socialismo, o comunismo e o capitalismo geram ideias que vão além da política ou da economia. É necessário considerar questões de fé, crenças, ideologias e doutrinações. A crença consiste em uma convicção que pode ser baseada na racionalidade ou na fé. Podemos crer em um Deus que projetou o nosso universo, mas também podemos crer que o tempo e o acaso formaram tudo à nossa volta. Quanto à fé, uma definição belíssima pode ser encontrada na Bíblia. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, versículo 1. Ou seja, se temos fé, precisamos acreditar em algo que não podemos comprovar. A fé é maior e mais profunda do que a crença. Podemos perceber isso nos dizeres. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Tiago 2, versículo 19. Ou seja, podemos crer em Deus e, mesmo assim, viver como se Ele não existisse. Por outro lado, a verdadeira fé em Deus inevitavelmente impactará a nossa forma de viver. Isso porque a verdadeira fé está vinculada à lealdade, à confiança, à esperança e o amor. E quando tudo isso existe, necessariamente resultará em ações, como a Bíblia nos ensina. Você tem fé, eu tenho obras. Me mostre a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago 2, versículo 17 e 18. É importante deixar bem clara a evidência bíblica de que só podemos ser salvos por meio da fé, e não por obras. A Bíblia ensina: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8 e 9. As obras não nos salvam, mas são alguns dos resultados de uma fé viva. Desse jeito, se a nossa fé não está gerando absolutamente nenhuma ação, isso significa que existe algo de errado com o que consideramos ser a fé. A palavra ideologia possui vários significados. A ideologia pode ser entendida como uma crença ou um conjunto de crenças que gera uma visão de mundo. A palavra ideologia também é empregada de forma crítica, correspondendo ao meio de gerar doutrinação no intuito de estabelecer domínio. A doutrina, por sua vez, corresponde a um conjunto básico de ideias que podem ser ensinadas, gerando uma padronização. Doutrinas podem ser utilizadas para ajudar a gerar crenças, consolidar a fé ou transmitir ideologias. O capitalista afirma: tanto a doutrina socialista como a comunista se opõem à religião, à família, à cultura, à moralidade e a tudo mais que provenha de Deus. Ambas são formadas por um conjunto de ideologias malignas que se enquadram perfeitamente na descrição do anticristo contida na Bíblia. O comunista responde: esse seu discursinho pronto é parte da ideologia capitalista, que vive tentando amedrontar o povo. O capitalista retruca: tudo o que eu falei são declarações feitas e refeitas por vocês comunistas abertamente. A destruição do Estado, da propriedade privada, da religião, da família, da cultura e da moralidade estão claramente declaradas no Manifesto Comunista de Marx, e são ideias repetidas pelos principais pensadores do comunismo. Essa falsa religião formada por Marx é contrária aos ensinos de Cristo em absolutamente tudo. O comunista questiona: será mesmo que o cristianismo e o comunismo são opostos em tudo? Até onde sei, tanto o comunismo quanto o cristianismo defendem os pobres, não é mesmo? Ou vai tentar negar que isso seja verdade? Já os capitalistas defendem apenas os próprios interesses. O capitalista responde: sim, eu nego, isso não é verdade.
Cristo defendia os pobres. Já o comunismo os utiliza somente como meio de alcançar uma doutrinação. Na verdade, não se trata simplesmente de utilizar os pobres, mas sim de se aproveitar de toda e qualquer diferença para criar atrito. Da mesma forma que exploram os pobres, também usam as mulheres por meio do feminismo, os negros e homossexuais por meio de movimentos organizados. Afinal, vocês já aprenderam há muito tempo que pregar o ódio e a divisão é o melhor caminho para fazer um ditador lunático alcançar o poder. O comunista esbraveja. O ódio, o preconceito e a repressão contra mulheres, negros e homossexuais é absolutamente real. Essas organizações que você está criticando são formas de buscar meios para minimizar esse ódio. Vê se acorda, cara! O capitalista responde. Aí é que você se engana. Vamos utilizar o feminismo como exemplo. Em nenhum momento busca-se moralizar a conduta masculina, mas sim desmoralizar a conduta feminina. O que realmente se prega é o sexo sem culpa, o assassinato de crianças, divórcio, defesa do adultério, guerra entre sexos. Ou seja, o feminismo nada mais é do que um dos meios utilizados para o avanço dos ideais comunistas, em direção à destruição da moralidade e da família, conforme foi previsto por Marx desde o princípio. O comunista questiona: assassinato de crianças? Defesa do adultério? Você está louco ou é apenas mau caráter mesmo? O capitalista responde: aborto é apenas um nome para especificar o assassinato de uma criança provocado ainda no ventre. Os grupos vinculados ao comunismo tendem a ser favoráveis a esse assassinato, incluindo as feministas. E sim, o feminismo está absolutamente mergulhado na ideia de deformar a conduta feminina. Volto a repetir, o verdadeiro alvo é atacar a moralidade e a família. O comunista questiona: então você acha que as mulheres devem voltar a agir como há pouco tempo atrás? É isso mesmo? Ou seja, devem permanecer em casa, trabalhando arduamente, mesmo sendo completamente desvalorizada pelo marido e pela sociedade? Será mesmo que elas devem contentar-se com o velho esquema segundo o qual o homem dito como conservador tem amantes e fazem visitas constantes a bordéis, enquanto as esposas permanecem submissas e fiéis, simplesmente fingindo que não enxergam nada? Deixe de ser hipócrita. Você simplesmente ignora toda uma luta histórica de conquista de direitos. Só como exemplo, veja o mercado de trabalho, que apesar de muitas conquistas por parte das mulheres, ainda permanece machista. O capitalista responde: a questão é que devemos lutar para moralizar a conduta masculina e não para deformar a feminina. Só que isso não vai acontecer. O comunismo, bem como todos os grupos ideológicos vinculados à extrema esquerda, podem até lutar por coisas boas e justas, mas só se for possível alcançar um mal maior através disso. Por exemplo, por trás da defesa da mulher no mercado de trabalho, existe um ataque direto à maternidade. O objetivo é fazê-las deixar de se interessar em ter filhos, ou se desejarem, que façam isso de uma forma deformada, de preferência que sejam mães solteiras e trabalhem o dia todo, deixando a educação dos filhos para a escola, onde os comunistas estão preparados e organizados para doutrinar os pequenos indefesos. O comunista responde: você é louco! Todas as suas ideias não passam de teoria da conspiração. O capitalista retruca: não sou louco, e volta a repetir. Tudo o que estou dizendo são declarações feitas abertamente pelos comunistas. Leia, por exemplo, o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, escrito por Engels, e verá o quão a família é odiada pelos comunistas.
Nesse livro, Engels descreve uma sociedade, entre aspas, perfeita, onde supostamente existia o comunismo. Ele romantiza a ideia do sexo livre, segundo o qual ninguém era de ninguém, de tal forma que uma criança não sabia sequer quem era seu pai, e a mulher é quem controlava a sociedade. Depois ele culpa a família, o homem e a monogamia por terem supostamente destruído esse mundo perfeito. O comunista questiona: o livro trata de temas antropológicos. Qual é o problema? O que tem contra isso? O capitalista responde: o problema é que tudo isso não passa de invenções e especulações. O verdadeiro objetivo não é entender o passado, mas criar uma sensação de legitimidade frente às ideias que vocês pretendem implementar no futuro. Vocês de fato lutam para formar uma geração de mulheres rasas, amantes de si mesmas, que engravidam de pais desconhecidos e deixam o Estado comunista devorar a mente dos seus pequenos. Você só não reconhece que estou falando a verdade porque gosta do que está acontecendo e quer ver o progressismo avançar. O comunista responde: sim, eu gosto mesmo. Adoro, por exemplo, quando estupradores vão para a cadeia, graças às conquistas desses grupos organizados, que romperam com parte do silêncio e da impunidade existente dentro de uma sociedade machista. Ainda precisamos avançar muito mais. O capitalista argumenta: o repúdio ao estupro não tem essencialmente nada a ver com o feminismo. Nem mesmo presidiários toleram estupradores. É absolutamente comum que um estuprador seja violentado ou morto por outros detentos. As conquistas femininas justas não precisam ter nenhum vínculo com grupos feministas e sempre possuíram a contribuição de homens. Se você quer discutir conquistas que sejam conquistas genuinamente provindas do feminismo militante, podemos debater sobre a liberação do aborto. Que tal? Ou então podemos debater sobre a alegação de que ideias de masculino e feminino são uma construção social, como as feministas gostam de afirmar. Ou seja, de acordo com a ideia, o masculino e o feminino são, supostamente, invenções humanas. O comunista argumenta: quanto ao aborto, é muito fácil criticar sem sentir as dores das mulheres. E boa parte da concepção de masculino e feminino é realmente uma construção social. O menino veste azul, a menina rosa. O menino ganha carrinhos para brincar. A menina ganha bonecas. O menino pode ser usado. A menina precisa ser recatada. O capitalista responde: no caso do aborto, a maior vítima e o mais indefeso é o bebê e ponto final. Quanto às diferenças, eu tenho um filho e uma filha. Eu vi a minha menina quando era muito pequena e ainda não sabia falar quase nada, pegar um dos bonecos de super-heróis do irmão mais velho e brincar como se o boneco fosse um bebê necessitando de cuidados. Ninguém a havia ensinado a fazer isso. Foi um instinto natural. E olha que ela assistia diariamente o irmão brincar de luta com os bonecos. O esperado até mesmo por mim era que ela imitasse o irmão, mas isso nunca aconteceu. Por outro lado, meu filho jamais teve uma atitude semelhante à da irmã, pois essa é uma característica predominantemente feminina. E é exatamente isso que o feminismo quer combater. As diferenças entre homens e mulheres existem sim, naturalmente, e qualquer pai atencioso perceberá isso. Infelizmente, muitos pais doutrinados querem negar e extinguir forçadamente as diferenças, desde a infância. O instinto de maternidade é um dos alvos a ser atacado. O comunista esbraveja: minha filha não gosta de boneca e sempre gostou de jogar futebol. Por acaso está insinuando que existe algo de errado com ela por causa disso? Acha mesmo que eu a forcei de alguma forma? Ridículo! O capitalista responde: não é porque ela gosta de bola e não gosta de boneca
que deixou de ser feminina. Apenas dei um exemplo prático. Aposto que, se você tivesse um menino, ainda iria notar as diferenças brutais existentes. Cada ser humano é único. Se reconheço isso, então não nego também que existe uma grande e bela mesclagem de características em todo ser humano. Porém, também existe um padrão bem evidente entre homens e mulheres. Isso porque essas diferenças cumprem um propósito dentro de um maravilhoso projeto chamado família. O comunista questiona: e se minha filha fosse lésbica? Como fica a sua ideia de que uma mulher necessita ser feminina? O capitalista responde: acredito que não somos obra do acaso. Ou seja, creio que fomos projetados em cada mínimo detalhe. Por exemplo, creio que o projeto humano inclui 2 braços, e a minha crença não ofende ou humilha aqueles que não possuem, seja porque nasceram assim ou porque sofreram algum acidente. Da mesma forma, a minha crença de que o projeto humano é composto por macho e fêmea não tem nenhum intuito de ofender ou insultar ninguém. Seja como for, não posso negar que existe sim um padrão bem definido. O comunista volta a esbravejar: sua comparação foi ridícula. Ele respira fundo e complementa: mas tudo bem, vamos lá. Se você reconhece que a natureza possui exceções, ao menos deve reconhecer que essas exceções fazem parte da natureza. Assim, devemos respeitar a todos do jeito que são. O capitalista responde: é claro que devemos respeitar a todos. Todavia, não creio que o ser humano possua apenas a natureza carnal, que, embora seja extremamente bem projetada, é propensa à falha, ao erro e ao mal, em muitos sentidos. É justamente devido à natureza carnal que todos nós somos pecadores, sem exceção. Por outro lado, acredito que também somos seres espirituais, e é por isso que também existe um projeto espiritual, muito bem estabelecido por Deus desde o princípio. Por exemplo, Jesus afirmou: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Marcos 10, versículos 6 a 8. Para seguir, ou ao menos compreender e respeitar esse projeto, todo ser humano terá que batalhar contra a sua natureza carnal. Lutar contra a natureza carnal não é fácil para ninguém, mas é possível para todos. Se decidimos ignorar o desafio e viver como meros animais, buscando somente satisfazer os instintos, logo nos tornamos verdadeiros predadores. E seremos os predadores mais terríveis que existem na face da Terra. E em algum momento teremos que responder por isso. O comunista retruca: você é hipócrita e está apenas tentando disfarçar sua verdadeira opinião. E quer saber, você disfarça muito mal. O capitalista afirma: a minha verdadeira opinião é de que cada um deve ter a liberdade de fazer o que bem entender com sua própria vida, desde que não afete a liberdade e a vida dos outros. O problema é que, quando nos entregamos aos desejos da carne, não deixamos de ser seres espirituais por causa disso. E isso significa que não iremos nos contentar em realizar os nossos desejos, pois sempre tentaremos transformar o mundo à nossa volta, de acordo com o que existe em nossos corações. Ou seja, nos tornamos algo muito pior do que meros animais. O comunista alfineta: por acaso, não é exatamente isso que você deseja fazer? Transformar o mundo em sua própria imagem, de acordo com seus próprios preconceitos? O capitalista responde: de certa forma, você está certo. Ideias são contagiosas, quer sejam conceitos ou preconceitos. Contaminamos e somos contaminados, uns pelos outros, com atos e com ideias. Não importa se é para o bem ou para o mal. Essa contaminação é tão poderosa ao ponto de ser capaz de modificar a humanidade, fisicamente ou mentalmente. Na China, por exemplo, existiu a tradição dos pés de lótus.
em que os pés das mulheres eram deformados. Os dedos e os pés das crianças eram literalmente quebrados e firmemente amarrados para impedir o crescimento. Essas mulheres mal conseguiam andar durante o resto da vida. Mesmo vendo e convivendo com as consequências, os próprios pais continuavam repetindo o processo nas novas gerações. O comunista responde: "Isso não tem nada a ver com a nossa conversa." O capitalista afirma: "É claro que tem. Se somos capazes de deformar o corpo em prol de uma cultura, imagine então o que podemos fazer com a mente humana." Se quer um exemplo prático, basta assistir a séries modernas, feitas para adolescentes. Logo você vai perceber que os jovens, que são mais propensos a serem moldados, estão sendo de fato forçados a, entre aspas, testar todos os limites. Ou seja, já não se trata de aceitar as diferenças de alguns, mas sim de demolir as diferenças existentes entre todos. Pare para pensar, tudo o que Deus proibiu não teve como intuito torturar os indivíduos, mas sim proteger a coletividade. Deus conhece o que cada ato individual é capaz de causar no coletivo. Nossa falta de fé e bom senso nos impede de perceber as consequências da desobediência. E logo tentamos induzir a outros a desobedecerem também. O comunista responde: "Você é hipócrita e se esconde atrás de uma fé deformada." O capitalista retruca: "Hipócrita é você, que por amor a Cristo e fé em Deus, defende algo que vai contra os ensinamentos bíblicos. Afinal, quem é que tem a fé deformada então? Hipócrita é você que adora criticar o homem conservador, mas admira um homem terrível como Marx. É muito bom estudar sobre a vida dele, pois é um ótimo exemplo a não ser seguido." O comunista argumenta: "Não me importo com a vida privada dele. Isso não tem a menor relevância frente à genial obra intelectual que foi gerada." O capitalista responde: "É claro que tem, pois o suposto grande economista era um verdadeiro desastre com as finanças pessoais. Sua irresponsabilidade era tão grande a ponto de jogar a família em uma completa miséria. Ele vivia sendo despejado dos lugares em que morava por falta de pagamento. A situação era tão ruim que 4 dos seus 7 filhos morreram ainda na infância, devido às condições precárias de vida." O comunista afirma: "Não seja ridículo. Naquela época, a mortalidade infantil era muito maior." O capitalista retruca: "Maior sim, mas não tanto a ponto de ser possível explicar a morte de 4 de 7 filhos. Ou melhor, 4 de 8, pois um dos sobreviventes foi um filho bastardo que Marx teve com a governanta, que trabalhou para a família. Por outro lado, esse filho realmente não deve ser contado, pois foi renegado. Na verdade, esse menino teve sorte de ser criado longe de um homem tão tóxico. Marx foi um beberrão adúltero que viveu às custas de sua mulher, parentes e amigos. Ele não passou de um calhorda amargo, orgulhoso e manipulador, que destruiu todos à sua volta." O comunista responde: "É verdade que Marx teve um filho fora do casamento. Nunca o descrevi como santo. Como já disse, a obra intelectual dele não precisa ser confundida com sua vida pessoal. De qualquer forma, vale lembrar que Marx foi perseguido pelo capitalismo e por isso deixou os trabalhos formais de lado. É verdade que Engels sustentou a família de Marx por anos, mas isso foi feito porque ele reconhecia o valor das obras intelectuais de Marx. As obras escritas não corresponderam financeiramente a um emprego remunerado, mas de forma alguma o esforço desempenhado pode ser confundido com vagabundagem. É só ver o tamanho da obra de Marx para perceber o quanto ele trabalhou em prol do que acreditava. Apesar dos problemas financeiros e conjugais, Marx e sua esposa se amavam. Ele não foi esse monstro que você tenta descrever." O capitalista argumenta: "É fato que a mulher de Marx, chamada Jane,
realmente amava e acreditava nesse calhorda. No entanto, mesmo se dedicando muito, ela foi traída. Vale lembrar que Jane pertencia a uma família rica, mas foi seduzida por esse homem inescrupuloso que a levou à miséria e ao completo esgotamento. Mark se manteve na pobreza por conta de sua absoluta irresponsabilidade, pois a família recebeu heranças e ele conseguiu sugar muito dinheiro das pessoas à sua volta, porém acabou com tudo rapidamente. A esposa foi grandemente abalada pela traição, bem como pela vida miserável, e acabou morrendo de câncer relativamente jovem. Dentre os filhos legítimos de Marques, já mencionei que 4 morreram ainda crianças. Quanto às 3 filhas que chegaram na vida adulta, uma morreu de câncer aos 38 anos e as outras 2 acabaram cometendo suicídio. O comunista afirma: nada disso tem correlação com a obra intelectual de Marx. O capitalista retruca: tem tudo a ver. A vida de Marx se resume à miséria, traição, fanatismo, ódio e morte. A mulher e os filhos foram vítimas desse gigantesco esgotamento físico, moral e espiritual, causado por suas ideologias demoníacas. Da mesma forma, sua herança intelectual gerou exatamente miséria, traição, fanatismo, ódio e morte em todo lugar onde predominou. Aqueles que o seguem e se tornam seus filhos também estão vivendo um verdadeiro suicídio moral e espiritual. O comunista responde: acha mesmo que tentar transformar os dramas pessoais da vida de um homem em uma história de terror vai fazer os pobres se comportarem diante do capitalismo sem jamais reagirem ao massacre que sofrem? Isso não vai funcionar. O capitalista afirma: a vida de Marx foi literalmente uma história de terror. Leia a biografia Amor e Capital e verá que a situação é muito pior do que resumir. Falando em historinha de terror, você sabia que Marx também se aventurou escrevendo ficções? Em uma obra macabra, um de seus poemas, denominado O Violinista, diz o seguinte: os vapores infernais elevam-se e preenchem o meu cérebro, até eu enlouquecer e meu coração se transformar drasticamente. Vê essa espada? O príncipe das trevas vendeu-a para mim. Com Satanás fiz meu acordo. Ele escreve as partituras e marca o compasso. Eu toco e canto a marcha da morte, com rapidez e desembaraço. O comunista alega: como você mesmo acabou de comentar, trata-se apenas de uma poesia, uma mera obra de ficção. O capitalista retruca: mas não dá para negar que parece descrever a vida do próprio Marx. O comunismo é literalmente a marcha da morte, que parece obra do próprio Satanás. Outra poesia escrita por Marx, ainda na juventude, descreve com perfeição a sua obra. O poema diz: palavras ensino todas misturadas, em uma confusão demoníaca. Assim qualquer um pode pensar exatamente o que quiser pensar. O comunista responde: o pequeno detalhe é que a obra de Marx é bem clara e direta ao demonstrar como o povo é explorado. O capitalista retruca: isso é o que você decidiu acreditar. Marx soube criticar o capitalismo, mas nunca explicou como funcionaria o comunismo. Suas ideias são apenas uma confusão demoníaca, em que cada um pode pensar da forma como bem entender. No fim, só o que existe é destruição. O próprio Marx descreveu essa destruição em vários de seus poemas. Veja esse: com desdém lancei meu desafio, bem na face do mundo, e verei o colapso desse pigmeu gigante, cuja queda não extinguirá o meu ardor. Então vagarei semelhante a um deus, vitorioso pelas ruínas do mundo, e dando às minhas palavras uma força dinâmica, sentir-me-ei igual ao Criador. O comunista responde: chega disso. Está óbvio que você quer insinuar que Marx era satanista por conta de partes de poemas escritos por ele. Marx deixou bem claro em suas obras científicas que era ateu. O capitalista responde:
científicas? Desconheço qualquer obra dele que possa ser classificada assim, e acho mesmo que ele era satanista. Esses poemas foram escritos em sua juventude, e depois ele passou a negar a existência de Deus. Pare para pensar. Negar a Deus é uma ótima estratégia para um satanista. É um ótimo jeito de afastar as pessoas de Deus, sem que elas percebam a armadilha em que caíram. O comunista alega: como todo preconceituoso, você adora criar historinhas para tentar se justificar. O capitalista responde: então tá. Já que você não está a fim de perceber qual foi o verdadeiro objetivo de Marx, quero citar apenas mais uma parte de um de seus poemas, denominado A Donzela Pálida. Ele escreveu: eu perdi o direito ao céu, sei disso perfeitamente. Minha alma, outrora fiel a Deus, está destinada ao inferno. Veja, ao menos está bem claro que ele reconhecia o próprio destino. Você sabia que um dos escritos da juventude de Marx foi denominado A União dos Fiéis com Cristo? Mas por algum motivo desconhecido, ele se voltou contra Deus e se dedicou a uma obra maligna. E agora, o poema faz ou não faz sentido? Caro ouvinte, quando se fala em fé, crença, ideologia e doutrinação, uma palavra que surge com força devastadora é hipocrisia. Volto a fazer a mesma afirmação com o qual comecei o primeiro capítulo desse livro. Nós, seres humanos, somos hipócritas. Tanto os comunistas como os capitalistas sabem dizer duras verdades uns sobre os outros. O problema é que nenhum deles possui tal capacidade para enxergar os problemas contidos nas hipocrisias que lhes agradam. Somos como crianças mimadas, que tentam realizar os próprios desejos e impor as próprias vontades. Acusamos e julgamos com grande facilidade e crueldade, mas quando os nossos desejos pessoais são negados, facilmente ignoramos a verdade ou nos rebelamos contra ela. O aviso vale para todos, sem exceção. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, versículo 8. A nossa natureza carnal é fraca e está propensa ao mal. Devemos resistir, pois sabemos que essa carne está destinada à extinção. Paulo foi bem claro ao dizer: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15, versículos 50 e 51. É muito importante parar e refletir. Até que ponto, ao discutir ideias ou estudar sobre elas, estamos apenas procurando perspectivas que nos favoreçam? Até que ponto essa decisão provém de uma crença sólida ou apenas da arrogância, do egoísmo e do preconceito? Considero a crença como sendo algo de base lógica bem construída. Como seu oposto, temos as crendices, que não passam de superstições. A crença religiosa cristã tem uma base lógica muito forte. No entanto, se um cristão não conhece a Bíblia e não tem interesse em conhecer, então mergulhará com facilidade em meras crendices. A fé sem conhecimento tende a se tornar vazia, da mesma forma que o conhecimento religioso sem fé tende a se tornar vazio. Os escribas e fariseus estudavam muito a Bíblia, mas Jesus tratou de avisar o povo dizendo: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles próprios não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Mateus 23, versículo 13 e 4.
Vale sempre lembrar a dolorosa verdade dita por Deus no Velho Testamento, que foi repetida por Cristo. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Mateus 15, versículo 8 a 9. Da mesma forma que existem muitos cristãos que não conhecem verdadeiramente a Deus, pois não possuem interesse, também existem capitalistas, socialistas e comunistas que não conhecem os sistemas e as ideologias que apoiam. A falta de conhecimento não reduz a responsabilidade. Quanto a Marx, por exemplo, o quão realmente sabemos sobre sua vida e obra? Marx é adorado por muitos cristãos. No entanto, existem outros cristãos, como o pastor e escritor evangélico romeno Richard Rembrandt, que o apontam como sendo um satanista. Se assim for, obviamente se torna impossível ser cristão e marxista ao mesmo tempo. Mas afinal, qual a verdade? Antes de considerar as ideias de Rembrandt, é interessante conhecer um pouco a sua história. Ele pertencia a uma família judaica, ficou órfão nos primeiros anos de vida, foi criado sem nenhuma educação religiosa e aos 14 anos já se considerava ateu. Em seu livro denominado Torturado por Amor a Cristo, o autor revela qual era a sua opinião sobre Cristo. Ele escreveu: "Eu odiava tais noções, considerando-as maléficas à mente humana." Na vida adulta, Rembrandt se manteve como um ateu convicto, mas a sua história mudou completamente quando conheceu um velho carpinteiro que tinha o sonho de ganhar algum judeu para Jesus Cristo. Rembrandt relata o encontro entre ele e o carpinteiro da seguinte forma: "Vendo que eu era judeu, o carpinteiro me cortejou, como nunca uma bela jovem havia sido cortejada. Ele viu em mim uma resposta às suas orações e deu-me uma Bíblia para ler. Eu a havia lido antes várias vezes, por motivos culturais. Porém, a Bíblia que ele me havia dado era de um tipo diferente. Como me disse depois, ele havia orado horas a fio, juntamente com sua esposa, pela minha conversão e a da minha senhora. E a Bíblia que ele me deu fora escrita, não tanto com letras, mas com chamas de amor ateadas por suas orações. E eu mal podia lê-la, apenas chorava sobre ela, comparando a minha vida má com a vida de Jesus. Minha impureza com a sua pureza, meu ódio com o seu amor, e ele me aceitou para ser um dos seus. Logo depois, minha esposa também se converteu. Com o passar do tempo, Rembrandt se tornou um líder cristão e posteriormente foi ordenado como pastor. De acordo com o autor, os nazistas perseguiram tanto os grupos protestantes como os judeus em seu país, de tal forma ele acabou sendo duramente torturado. No entanto, o pastor relata que seu verdadeiro sofrimento ocorreu quando a Romênia foi tomada pelos comunistas. Devido à sua fé, Rembrandt foi preso em campos de trabalho forçado, onde foi torturado e presenciou torturas difíceis até mesmo de serem escritas e lidas. Ele passou fome, frio e viu a morte de vários de seus companheiros. A esposa de Rembrandt também foi presa. Ele menciona que a situação na prisão para as mulheres era ainda muito pior do que era para os homens. Elas eram violentadas brutalmente pelos guardas e não eram poupadas de outros tipos de torturas cruéis. Quanto ao filho deles, que tinha apenas 9 anos, foi deixado livre para vagar nas ruas. O autor comenta que ninguém podia ajudar a essas crianças. Ele explicou em seu livro: era crime ajudar as famílias dos mártires cristãos. 2 senhoras que ajudaram o meu filho foram presas. Apanharam tanto que até o presente estão aleijadas, depois de 15 anos. A sorte do autor foi ter um filho homem. Não é preciso nem dizer o que acontecia com as meninas jovens, que eram largadas na rua, na mesma situação.
Elas basicamente tinham apenas o próprio corpo como meio de conseguir alimento. Obviamente, o objetivo de tudo isso, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Depois de 8 anos e meio, Rembrandt foi solto, voltou a pregar e foi preso novamente. Ao todo, ele passou 14 anos preso. Após ser solto pela segunda vez, o pastor não deixou de pregar e passou a correr o risco de voltar a ser preso ou morto. Então, outros cristãos o incentivaram e o ajudaram a sair da Romênia junto com sua família, com a missão de contar ao mundo ocidental tudo o que ele vivenciou. O livro que narra a história de vida de Rembrandt é realmente interessante, pois traz relatos surpreendentes, tanto para entendermos a força da fé, como também para notarmos o mal existente entre os homens. Porém, o objetivo agora é tratar de outra obra de sua autoria, denominada Era Karl Marx um satanista? O livro de Rembrandt afirma: quando muito jovem, Marx foi um cristão. A primeira obra de sua autoria que possuímos tem por título A União dos Fiéis em Cristo. O livro segue demonstrando que, por motivos desconhecidos, Marx se tornou antirreligioso ainda bem jovem, antes mesmo de ter adquirido convicções socialistas. Na sequência, o livro menciona que um novo Marx começou a surgir, e então cita um de seus poemas, que diz: desejo vingar-me daquele que reina lá em cima. Também cita outro poema, denominado Invocação de Alguém em Desespero, que diz: assim um Deus tirou de mim tudo, na maldição e suplício do destino. Todos os seus mundos foram-se sem retorno. Nada me restou a não ser a vingança. Meu desejo é me construir um trono. Seu topo seria frio e gigantesco. Sua fortaleza seria o medo sobre-humano. E a negra dor seria o seu general. Quem olhar para ele com olhar são, voltará mortalmente pálido e silencioso, arrebatado por cega e fria morte. Possa sua felicidade preparar-lhe o seu túmulo. Rembrandt segue fazendo uma extensa análise no sentido de tentar compreender a mudança vivida por Marx em sua juventude e tenta demonstrar o satanismo implícito em sua obra. Após a argumentação, Rembrandt pondera: não afirmo ter apresentado provas incontestáveis de que Marx era membro de uma seita de adoradores do diabo, mas creio que há suficientes indicações para que se deduza isso. Mas afinal, seria Marx ateu ou satanista? Sinceramente, depois de ler sobre o tema, prefiro não esboçar nenhuma opinião, pois considero desnecessário, conforme explicarei a seguir. Vale lembrar o que Jesus ensinou: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, versículo 23. Também nos foi ensinado pelo apóstolo João: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que essa é a última hora. 1 João 2, versículo 18. Logo na sequência, o apóstolo nos dá a explicação de quem são esses anticristos. Ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. 1 João 2, versículo 22 e 23. Temos ainda a definitiva explicação: todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. 1 João 4, versículo 3. Considerando o ensinamento bíblico de que todo espírito que não confessa a Deus é o espírito do anticristo, fica fácil obter uma conclusão quanto a Marx. Mesmo sem especular se ele era ateu ou satanista, não há como negar
que ele era declaradamente contra Cristo e contra qualquer outra religião. Em outras palavras, podemos afirmar que Marx era abertamente um anticristo, sendo esse um elemento-chave dentro de sua obra. Por exemplo, no livro denominado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Marx escreveu: a extinção da religião como felicidade ilusória do povo é a exigência da sua felicidade real. A exigência de que abandone as ilusões acerca de uma condição é a exigência de que abandone uma condição que necessita de ilusões. A crítica da religião é, portanto, a crítica a esse vale de lágrimas, cuja auréola é a religião. Em resumo, de acordo com ele, a religião precisa ser abandonada. Essa argumentação de Marx já é mais do que o suficiente para sabermos que suas ideias são fortemente opostas aos ensinamentos de Cristo. Perceba, Marx não apenas nega a fé em Cristo, mas também estabeleceu um novo alicerce onde muitos depositam a fé. É mais do que a simples negação. Estamos falando de uma substituição. Sinceramente, não considero o marxismo como sendo algo claro. O entendimento básico é fácil, mas o entendimento profundo, ao tentar compreender como a sociedade iria funcionar, é extremamente complexo e pouco elucidativo. Por outro lado, não é possível negar que um dos pontos mais básicos, o qual foi apresentado com absoluta clareza, é o de que a ideologia comunista, pregada por Marx, necessita que a religião seja abolida. Frente à necessidade de abolição da religião, o entendimento é absolutamente simples. O comunismo necessita que a igualdade seja implementada de forma ampla. Toda e qualquer grande diferença, como por exemplo a existência de classes sociais, torna a ideia comunista impossível. E de fato a fé cristã causa profundas divisões na sociedade. O próprio Cristo foi enfático ao afirmar: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra sua sogra. O inimigo do homem serão os da sua própria família. Quem ama mais o seu pai ou a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus 10, versículo 34 a 39. Conforme a pressão comunista cresceu na Romênia, muitos abandonaram a fé, evitando o sofrimento. Foi exatamente como Cristo descreveu. Pais e filhos se voltaram uns contra os outros. Muitos filhos denunciaram os próprios pais. Da mesma forma, pais entregaram os próprios filhos. Isso porque não estavam dispostos a sofrer as consequências de manterem a fé. A própria vida de Rembrandt é testemunho que essa divisão é impossível de ser solucionada, já que muitos cristãos jamais irão se curvar, não importa o que isso lhes custe. A conclusão é de que Marx está certo ao considerar que a religião sempre vai dividir a sociedade. O mundo pode odiar essa divisão, mas um cristão deve sempre se orgulhar. Jesus declarou: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Mateus 8, versículo 38.